Oi, pessoas, tudo bem? Então, continuando um pouco ainda sobre a Vargas, tá, gente? Assim, ó, e o que nós vimos no último vídeo, né, justamente é a ascensão de Vargas ao poder, né, a Revolução de 30 e tudo mais, né, que inicia, então, com o quê, né, a gente, com o chamado governo provisório de Vargas, né, tudo mais, tranquilamente, tá, beleza. Mas como eu falei, né, a gente não tá com planos de fazer nova eleição tão cedo, né, Satin, né? Então, do tipo, esse governo provisório que dura 4 anos, né, tudo mais, né, gente, assim, ó. Mas, gente, assim, ó, aí começam as contradições de Vargas, porque, assim, ó, ele vai ser um ditador. Não tem como tu botar isso de uma outra maneira. Inclusive, né, gente, assim, ó, a ditadura de 64, que nós vamos falar bem mais adiante, né, gente, assim, ó, ela vai muito se utilizar de estruturas deixadas pela era Vargas para estabelecer esses sistemas de censuras e tudo mais. Nós vamos ver lá adiante, né, gente? Assim, ó, então o que acontece, né, gente? Assim, ó, não é uma coisa assim tão bonitinha quando vai aparecer, porque ao mesmo tempo Vargas também faz coisas para o povo. Não é à toa que recebeu o apelido de pai dos pobres. Isso foi colocado nisso, né, gente? Assim, ó, as pessoas tinham uma verdadeira adoração a Vargas. Há relatos de pessoas que tinham bustos, né? Busto é uma estátua da cabeça da pessoa pequenininha, tá, gente? Só pra vocês que são novinhos talvez não saibam tudo mais, né, gente? Mas eu relato de pessoas que tinham bustos de Vargas em casa, né, gente? Assim, ó, tinha as pessoas que tinham um retrato do presidente pendurado na parede e tudo mais, né, gente? Tem muitos relatos disso. Então, né, gente, assim, ó, o Vargas, né, gente, com as medidas, né, gente, assim, ó, populares que ele vai implantar, ele vai conseguir muito a simpatia do povo. Mas, claro, né, gente, liberdade de imprensa, todas as coisas, não vão ser muito comuns, não. Para vocês terem uma noção, gente, assim, ó, nas primeiras medidas tomadas pelo governo Vargas, ele vai fazer o quê? Ele vai destituir, né, gente, assim, ó, presidentes de estado, presidentes da província. Ah, pra quem não sabe, tá? Presidente da província ou presidente de estado eram os nomes que se davam antigamente para o cargo de governador. Então ele vai destituir essa galera e vai colocar a gente da sua confiança, né, gente, assim, ó, agora nesses cargos. Então, né, gente, assim, ó, democrático Vargas não é muito não, né, gente? Assim, ó. Então o que acontece, gente? Ele nomeia esses interventores, então, agora para assumir cargos e tudo mais, tá? Uma consequência boa disso, né, gente, que isso enfraquece muito os coronéis, né, que mandavam. O coronelismo, ele vai ser enfraquecido justamente nesse período. Lembra, eu falei lá no vídeo da República Velha, né, tudo mais, gente, assim, ó, a força que os coronéis tinham nos interiores em muitos espaços, né, da política, porque justamente eles se elegiam, porque o voto não era secreto, tinha voto cabeça, tudo isso a gente já falou. Então, gente, os coronéis tinham muito poder político, né, gente, assim, ó, sem falar que eles são herdeiros de terra, controlam muito a questão da produção agrícola no país, isso é uma verdade até hoje. E aí, então, o que acontece, né, gente? Assim, ó, essa medida, então, faz com que eles percam boa parte do seu poder. Então, Vargas consegue governar a partir daí, né, Tomás, gente? Mas é uma medida ditatorial. Tu tá destituindo pessoas que foram eleitas. E volta o debate. Eleitas em eleições que não eram justas, né, gente? Assim, ó, que elas eram fraudadas, né, gente? Então, a gente tem que pensar por todos esses anos, por isso que estudar história não é uma coisa muito fácil, né, gente? Assim, ó, não é uma coisa muito simples, né? Tem que considerar várias questões relacionadas a isso, né, gente? Assim, ó, também ele vai dissolver o Congresso, né, gente? Assim, ó, e assembleias legislativas e estaduais e municipais, ou seja, outros cargos políticos também vão ser fechados pelo governo Vargas. Então, né, gente, assim, ó, todos esses elementos, gente, assim, ó, isso não é democrático, mas, gente, isso são medidas ditatoriais mesmo, não tem como dizer que não, tá? Por outro lado, gente, assim, ó, começam medidas, né, positivas para o povo. Por exemplo, gente, assim, ó, não tinha até aquele momento, né, um Ministério da Educação ou da Saúde. Não tinha. Esses elementos eles não existiam para o governo Vargas. Lembrando, gente, assim, ó, é só a partir de Vargas que o ensino é obrigatório e gratuito.
Então, o que acontece, né, gente, assim, até então, gente, assim, ó, o ensino, ele não é gratuito, né, tem que pagar para se, né, para se estudar, e ele não era obrigatório, portanto, a maioria das famílias pobres não tinham nem como mandar seus filhos para a escola. Sem escola, então, obviamente, tu não ia ter nenhum tipo de ascensão social, tu não ia poder conseguir nenhuma capacitação para empregos mais adiante, né, gente, assim, ó, então, né, gente, assim, ó, era uma estrutura que já estava fadada, né, a gente ia deixar o pobre onde ele está, e a partir do momento que tem a questão da educação, né, gente, assim, ó, dentro do governo Vargas, isso dá uma possibilidade de ascensão social que não tinha assistido antes. Não tem como negar que isso não é positivo, gente. Não tem como mais, gente. Assim, ó, saúde pública, né? Cuidar de uma saúde pública gratuita para o povo. Vargas também começa um trabalho relacionado a isso, né, gente? Assim, ó, então, né, gente, assim, ó, dentro da educação, nós passamos, então, até o quê, né, gente? Assim, ó, como eu já falei, o ensino obrigatório gratuito, isso que vocês estão tendo agora, né, vem de Vargas em diante. Antes de Vargas isso não tinha no Brasil. Vocês poderem ir para uma escola gratuita, né, gente, assim, ó, terminar todo o ensino médio, tem através de Vargas, né, gente, assim, ó, não tem como dizer que isso não é bom, claro que isso é bom, mas tem que ver que esses elementos estão sendo tomados não pela bondade no coração do Vargas, ele quer apoio popular para que embase, né, essas outras medidas não populares que eles estavam tendo, né, de fechamento do Congresso, intervenção em estados, tudo mais, gente, as medidas ditatoriais dele, é isso que está sendo feito, tá? Mas, novamente, para povo, será que isso importa? Quem tá precisando, sabe? Então, né? E aí, dentro ainda do mais, gente, assim, ó, a divisão do ensino fundamental em 5 anos, né, gente, assim, ó, antigamente era com 5 anos, né, gente, assim, ó, do quinto ao nono ano, mais já tinha, né, gente, assim, o oitavo ano, mas para depois agora ser de 9, certinho, né, gente, assim, ó. E complementar, né? Sim, gente, assim, ó, antes se chamava segundo grau, antes de se chamar ensino médio, se chamava segundo grau, e antes ainda se chamava ensino complementar, 3 anos, que é o que vocês estão tendo, tá? O vestibular, né, gente, assim, ó, finalmente se tem um exame vestibular, claro que isso podemos odiar ele por isso, porque todo mundo odeia o vestibular, né, gente, assim, ó. Mas era a possibilidade que se tinha, então, né, gente, de poder trazer os alunos de escola pública para o nível superior, né? Faculdade era uma coisa totalmente inalcançável. Então, faculdade pública, né, gente, assim, ó, começa a aparecer. E aí, nesse momento, Vargas estabelece o exame de vestibular. Eu, pessoalmente, não confio no exame vestibular para selecionar o melhor aluno. Eu acho que isso não... E não seleciona nunca o melhor aluno. Ele seleciona alguém que tem um tipo de inteligência. Então, a gente não se estressa se você não passar no vestibular, não passar no Enem, tá, gente? Assim, ó, você não é a nota do Enem, tá? Você não é só a nota do Enem, tá? Pega leve contigo mesmo, tá? A gente não pira, respira, não pira, tá, gente? Assim, ó, a gente tá fazendo o melhor que pode na situação, tá? Mas então o que acontece, gente? Assim, ó, a seleção do vestibular também aparece ali agora. E também, gente, já vem uma reforma trabalhista, né, gente? Então, o Vargas também vai trabalhar sobre a questão de direitos trabalhistas. Não tinham. Como é que tu vai dizer que isso não é positivo? Claro que é positivo. Mas, novamente, ele não tá fazendo isso porque ele é bonzinho, pelo bem do povo. E quer fazendo isso para garantir o apoio do povo para as medidas que ele toma, tá? Então, nós temos ali, né, gente, assim, ó, pela primeira vez tu tem estabelecido salário mínimo. Não tinha salário mínimo, gente. O cara pagava uma coisa no mês, outro mês ele pagava outra coisa, pagava menos no outro mês, não tinha com quem reclamar, não tem direito trabalhista. Não existia nada disso. Carteira de trabalho, para comprovar o tempo de trabalho, né, gente, assim, ó, sindicalização, permissão para ter sindicatos pela primeira vez, gente, assim, ó. Então, todos esses elementos vêm da era Vargas, sabe? Então, do tipo, sempre tem que pensar, como eu disse, gente, Vargas é uma figura complexa, tá, gente? Complexa, vou dizer o mesmo. Ele é um ditador, tudo mais, gente, ao mesmo tempo, assim, ó, olha todos os elementos que fizeram diferença na vida de muitas pessoas, sabe? Então, do tipo, não dá pra passar pano, tá, gente? Ele é um ditador, né, gente? Mas tem que olhar por esse lado também, né? Se bem como a gente fala, né, gente? Não existem pessoas, né, o bem e o mal, sabe, gente? É complicado julgar a história por esse ângulo, né? Mas, né?
a gente vai vendo tudo mais, né? Enquanto isso, né, gente, assim, ó, também tá rolando também uma industrialização no Brasil, sabe? O Brasil, que antes ele dependia apenas da questão agrária, por causa da economia de café, tudo mais, gente, não existia industrialização no Brasil. Mas quando dá a crise de 29, a economia de café vai para o ralo, a gente tem que achar um jeito de repor, então, né, gente, assim, ó, reestruturar a energia, a indústria brasileira. E então, né, gente, assim, ó, a indústria começa a ser repensada dessa maneira. Então, nós estamos falando ali, né, gente, aproveitar riquezas naturais e transformar isso em economia, né, gente? Assim, então, a extração, né, gente, de petróleo, a mineração, sabe? Esses elementos, né, gente, assim, ó, passam a ser explorados dentro do governo Vargas. Então, nós temos aí, né, gente, assim, ó, a criação, né, de indústrias públicas para explorar esses recursos, né, gente, assim, ó. Então, né, gente, assim, ó, nós temos ali a Petrobras, né, gente, assim, ó, que realmente faz a extração de petróleo brasileiro, do mais, gente, assim, ó, aqui que ela aparece. Nós temos também do mais, gente, a companhia Vale do Rio Doce, que ela figurou um fato histórico alguns anos atrás, quando uma barragem dela rompeu e destruiu, né, uma cidade inteira, né, gente. Vale lembrar que quando o Vargas cria a Vale, ela era pública. E hoje a Vale é privatizada. E aí dá essa catástrofe que aconteceu uns anos atrás. Mas não vamos deter muito, senão a gente desvia muito do nosso assunto aqui, né, gente? Assim, ó. Então, né, gente, assim, ó, uma série de indústrias brasileiras explorando riquezas brasileiras aparece aqui na Era Vargas. Então, nós temos um movimento de industrialização, né, que nós temos relacionados a esse momento da Era Vargas. Então agora a gente meio que apontei os pontos positivos que vieram, né, gente, com o governo do Vargas, né? Então no próximo vídeo a gente começa a ver, assim, outras coisas que já não são tão legais por aí, né? A gente vai começar a falar então da decadência desse período, né, gente? Claro, gente, cada elemento, a gente daria várias horas de debate e de estudo em cima deles, né? Mas como, né, estamos aqui, né, improvisando, né, gente, isso é por isso que está sendo tudo de maneira bem mais rápido, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo direitinho. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Até!